Boa noite. Então, a palestra de hoje é a continuação da palestra sobre a ecologia do ser. São 3 partes. Nós já vimos na natureza, a nossa parte corporal, física, a nossa inter-relação com todos os seres criados, todos, os animados e inanimados, os vivos e os básicos da vida. E nós vimos Jesus nessa dimensão da natureza. Depois nós viemos para a dimensão social, na humanidade, nós na humanidade. Aí nós vimos Jesus, o que ele veio fazer aqui na humanidade? Jesus veio, foi o tema da palestra. Ele veio para resolver as questões. Não perdeu muito tempo discutindo problemas, reclamando, ele hora nenhuma reclamou e ele focou na solução. E hoje nós vamos sair dessa dimensão e vamos para a dimensão que é o nosso destino eterno, que é a dimensão espiritual. Aqui nós tínhamos a natureza, aqui nós temos a humanidade e aqui somos nós mesmos. Só nós podemos desenvolver essa dimensão aqui. Nós dependemos das outras pessoas na sociedade, dependemos do nosso corpo, na natureza, mas aqui a decisão é nossa. Tá? Do lado de cá. Do outro lado. De cá, da direita? Uhum. Não. Bom, na dimensão da natureza, a gente aprende a cuidar. Cuidar do corpo, cuidar da terra, usando os recursos de forma adequada. Na dimensão social, nós aprendemos a respeitar o outro, conviver, nos respeitar, nos conectarmos uns com os outros. Na dimensão espiritual, nós vamos aprender a ser. Quando nós aprendemos a cuidar de nós e dos outros, a respeitar e conviver, e a ser, o nosso eu espiritual se torna íntegro. Aqui, quando toda a humanidade, ou grande parte da humanidade, atingir esse eu integral, o planeta mudou de vibração. O Kardec, na última pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta... Está demorando para passar? Pode ir. Ele pergunta, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? A pergunta 1019. Essa pergunta tem uma resposta longa de São Luís. Eu pus só a parte principal, eu não pus a parte negativa. A parte negativa é que os seres que não conseguirem se conectar não vai mais ter espaço para eles aqui nesse planeta. Eles vão ter que ser transferidos para outro mundo. E eu tenho visto alguns depoimentos de médiuns dizendo que hoje os seres conectados com o bem são mais do que 10% da população do planeta. E quando a gente, numa área, a gente consegue passar de 10%, começa a atrair os 80% inertes, aqueles mornos, que tanto faz, valoriza o corpo, valoriza a sociedade, valoriza uma coisa ou outra, valoriza os dois, e a parte espiritual deixa para depois. Mas não fazem o mal. Então, quando a maior parte começa a pensar no bem, começa a atrair os 80% que estão desconectados do bem. Por isso que o mal hoje grita tanto, porque eles estão vendo que eles estão perdendo espaço, estão ficando a maioria, estão menos que 10%, e não vai ter jeito. Então, o que nós temos que fazer? Rezar fortemente, vibrar fortemente pelos que estão no mal, para que eles venham para o bem também. Esse planeta seria excepcional se conseguisse salvar, em termos de ligar todo mundo ao bem,
e ninguém ser excluído do planeta. Já pensou que milagre que seria esse? Mas, infelizmente, não é o que acontece na evolução dos planetas. Sempre tem um grupo que não consegue avançar junto com o bem da forma que precisaria. Vamos ver a resposta do Kardec? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Todos vós, de fé e boa vontade, trabalhai com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. É missão nossa construir o reino do bem em nós mesmos. Tá? Hoje eu gostei de uma observação que a Estela fez num comentário que a Juliana fez sobre a evangelização. Essas são as crianças do novo planeta. Porque as crianças, independente de religião, de outros valores, elas estão se conectando ao que é melhor. Melhor em termos de ecologia, melhor em termos de justiça social, melhor em termos de valores espirituais. Então, é um novo planeta nascendo. O Kardec já tinha previsto isso e dizendo que isso é um processo, não tem milagre. É um processo. Se cada um de nós fizer sua parte e for atraindo mais pessoas para o lado do bem, rapidamente a gente consegue atrair a maioria absoluta do planeta para o lado do bem. O tema de hoje é em ti mesmo, que é a dimensão espiritual. Então, fazer o bem em si mesmo. Tens fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Confia em você. Paulo, Romanos 14, 22. Esse é o título do texto aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, o 14. Das realizações diárias, não esqueças as obrigações que tens de cumprir à face de Deus, com confiança em ti mesmo. Não esquece a dimensão natural sua, não esquece seu corpo, não esquece a terra, os recursos naturais, não esquece os seus irmãos de sociedade. Mas confia em Deus nesse trabalho e confia sobretudo em você mesmo, que Ele te dá essa força. Confiando em você, você está demonstrando que você confia em quem te deu a força. Se vives na certeza das promessas divinas, guarda a fé no poder relativo que te foi confiado e aumenta-o pelo próprio esforço. Prossegue nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Em vez de ficar reclamando que é isso, é aquilo, deveria ser isso, deveria ser aquilo, confia no que Deus te encaminha. Guarda fé no poder que está em você e aumenta esse poder com seu esforço. Só assim você consegue atingir as edificações definitivas, que são a nossa felicidade e a nossa eternidade. Mas começa aqui, o reino dos céus começa aqui, não vai começar lá. Então a terceira dimensão é daqui, não é lá no plano espiritual, lá é consequência. Quem, no entanto, permanece desalentado quanto às próprias possibilidades, esperando em promessas humanas, dá a ideia de fragmento de cortiça, flutuando nas águas, sem rumo nem destino. Quem deixa para depois as coisas, quem acha que ainda não está preparado, é igual uma cortiça voando. Vocês já viram uma rolha no rio? Né? Vai para um lado e vai para o outro, não sabe para onde vai. Então, esse é o problema de quem não decide. Por isso que na palestra anterior, Jesus veio para decidir, não para ficar enrolando. Então, que reflitamos isso em nossa vida. A gente vai ver o tanto de tempo que sobra quando você para de reclamar e de comentar as coisas negativas. Porque a nossa tendência é ficar odiando o problema e não focar no núcleo da solução. Confiar nas pessoas faz parte da vida na Terra, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas
não podem excluir a confiança em ti mesmo, diante do Criador. A gente tem que viver na sociedade, aprender a conviver uns com os outros, aceitando as diferenças, aceitando as nossas desigualdades. Mas uma coisa é certa, nós todos somos candidatos à vida eterna. E uma coisa é certa, nós todos somos filhos de Deus. Então, isso a gente não pode esquecer. Tá? E confia em ti mesmo. Tudo que você tem é o melhor para você. Deus não é injusto. Quando Ele te dá as coisas, por mais difíceis que sejam as questões que Ele coloca para você resolver, você tem capacidade de resolver e dar os saltos necessários. Ajuda-te e o céu te ajudará é o capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que aborda essa questão em muitos mais detalhes, principalmente esse item 5. Depois, quando vocês tiverem tempo, fazendo o Evangelho no lar, dê uma olhada no item 5 do capítulo 25. Se você não se ajudar, o céu não vai te ajudar, não. Então é o título. Tá? Na esfera de cada criatura, o Criador pode tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus podia ter nos criado perfeitos, mas Ele não quis, porque que mérito você teria sendo criado perfeito? Como é que você ia aprender a conviver com os outros se você fosse criado perfeito? Como é que você aprenderia a amar se você já fosse perfeito? Não tinha como aprender. Então foi criando a gente simples e ignorante que Ele nos deu a possibilidade de sermos nós mesmos, totalmente nós mesmos. Deus não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança de cada filho para realizar. Pode ir. O pai que fizesse automaticamente o quadro de felicidade dos seus filhos, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Já pensou se os nossos pais tivessem nos dado os diplomas? Diploma de ensino fundamental, diploma de ensino médio, diploma de curso superior, vai se vir. Vai se vira como? Você ganhou tudo, né? Você não aprendeu nada. Então, as dificuldades é que faz a gente progredir. Hoje se fala muito que os pais liberam e não colocam limites. Antigamente limitava demais. Hoje parece que libera demais. É preciso achar o equilíbrio. Como nós temos que achar um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, nós temos que achar o equilíbrio nas nossas relações sociais. Tem gente que se diz muito amigo, mas é só pela convivência que você vai ver que ele é amigo. Algumas vezes ele te atrasa, te atrapalha. Então você tem que aprender como lidar com ele. É a questão da prudência. Por isso que no Espiritismo a gente aprende muito. Aprende as virtudes, aprende como lidar com as virtudes no dia a dia e com as não virtudes, com os erros que existem na sociedade. Na bandeira do Espírito Santo, tenho esse lema, trabalhe e confia. Está mais ou menos ligado com esse texto. Confia em Deus, mas faz sua parte. Eu estava falando para o Thales, faltou a palavra ama. No lema do positivismo tem ama, trabalha e confia. Aí ele me falou por que não tem. Porque, você quer falar aqui? Ah, Fala. pode falar. É porque, bom, pelo menos a explicação que eu entendo de ter tirado o ama é porque eles se encontravam já em uma nova época de entendimento. Eles saíram do romantismo, em que a presença do sentimentalismo, o sentimento era muito mais forte, para entrar no racionalismo. Então, a ideia de sentimento era mais vista como passou a ser vista mais como um atraso, e o ser mais forte é uma fraqueza, e o ser mais forte seria o racional. Por isso que tanto na literatura deixam de lado aqueles personagens mais sentimentais, ou então os personagens sentimentais passam a sofrer mais, e os que sempre se dão bem são os mais racionais. Então, provavelmente esse foi o motivo de ter sido retirado o ama. Trabalho e confia seria mais racional e menos sentimental. Como hoje a gente está voltando ao sentimento, não sentimentalismo, mas sentimento verdadeiro, então a gente pode incluir na nossa vida o ama. No Ordem e Progresso também tinha a palavra amor. Amor, ordem e progresso. Mesmo motivo. Tá? E para terminar o texto, vocês viram que no texto não tem aspas.
porque eu mudei um pouco o texto na ordem das palavras. O Emmanuel escreve muito rebuscado, aí eu simplifiquei para ficar mais compreensível, por isso que eu não pus aspas. Então, essa é a parte final do texto. Por favor. Por que te manterás indeciso se o Senhor te concedeu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente. Se o Pai Celeste tem confiança em ti para seres alguma coisa, deves confiar em ti mesmo, diante dele. Tem gente que nunca faz nada porque tudo que ele começa não é o melhor para ele. Então, por que acontece isso? Ele não confia nele. Faz aquilo que você quer fazer, escolhe bem. Te dá satisfação no começo? Continue fazendo bem com amor, com dedicação, com responsabilidade, com cuidado, que a satisfação vai perdurar. E você vai ter muito mais satisfação quando atingir o objetivo que você se colocou. Tá? Então, esse é o caminho. Na vida espiritual, isso é muito mais importante. Agora nós vamos para a vida espiritual, então, focando direto. Jesus e nós desenvolvendo a dimensão espiritual. Primeira coisa, uma frase do Chico Xavier que se repete nos livros do André Luiz. Espiritualmente, ninguém caminha com luz alheia. Esse é o tema dos livros do André Luiz. Por mais difícil que seja a situação, eles não ajudam a pessoa. Ele está lá no abismo, levantando a mão, mas não é sincero o que ele está fazendo. Então não tem como iluminá-lo e tirá-lo de lá. Tem que deixar ele querer sair de lá e fazer o percurso para sair. Todas as obras trabalham assim, do André Luiz. Então você precisa caminhar com luz própria. Não dá para você caminhar com luz alheia. Eu não posso fazer o bem e jogar o mérito para Carmen. Nem ela fazer o bem, que ela faz muito, e jogar o mérito para qualquer um de nós. É dela o mérito. Ela pode nos ensinar como fazer aquilo, nos ajudar, nos encaminhar, mas fazer por nós não tem como. Né? Avançar para o reino dos céus sem luz própria é impossível. Nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, o último documento, essa frase está. Na página, é a lição 180. Então, avançar para o reino dos céus sem luz própria, sem fazer sua parte, sem se iluminar, é impossível. Jesus idealizou e planejou, formatou e organizou a terra, para que nela a vida surgisse e se desenvolvesse. Assim, interdependentes, todos pudessem evoluir. Então, Jesus se encarnou aqui, ele fez o planeta, ele idealizou o planeta. A criação, a base da criação é do Pai Celeste. Mas é a idealização do planeta, o planejamento, a formatação, a organização da Terra, né? Foi Jesus que fez isso, com o objetivo de que a vida pudesse surgir aqui e se desenvolver. E ele veio aqui para ver se essa vida estava funcionando adequadamente, sendo que esse é um dos planetas mais atrasados do sistema. Então ele veio e falou assim, se funcionar na Terra, funciona nos outros lugares. Ele veio e testou e viu que, apesar de todas as dificuldades da vida dele, que não foram poucas, ele conseguiu superar as dificuldades. Então, qualquer um de nós pode. Não adianta falar que Deus é injusto, criou uns melhor que os outros. Não. Criou todos com as oportunidades de acordo com o critério, com a vida de cada um. Né? Todos têm as oportunidades necessárias para se desenvolver plenamente. Jesus veio habitar entre os humanos para experienciar o que é ser criatura mortal. E se conectando com a realidade material e social, pelo exemplo, ser guia para todos, rumo ao reino dos céus que está em cada um. Então, Jesus é muito insistente nisso. O reino de Deus está em vós, o reino do Pai está em cada um de vocês. Né? E ele vem aqui não é para fazer modelo econômico, modelo político, nada disso. Ele nunca se intrometeu nisso. E nunca deixou de cumprir as leis sociais. Pagava os impostos, guardava o sábado, só que ele colocava inteligência nisso. Então o fariseu pergunta, a gente deve pagar um imposto para César? Aí Jesus fala, cadê a moeda do imposto? Está aqui. De quem é essa esfinge? Ah, é do César. Então dá ao César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então não peçam esmola para Deus. Se vocês precisarem manter o templo, peçam dinheiro para o templo, mas não para Deus. Deus não precisa de dinheiro.
E a gente vê esse discurso muito hoje na televisão, pedindo dinheiro para Deus, para as obras de Deus, né? É para as obras humanas que valorizam características que nos aproximam de Deus, mas as obras são humanas. Tá? Eu perguntei para 3 chats, 3 sistemas de inteligência artificial, como Jesus desenvolveu a dimensão espiritual enquanto encarnado na Terra. Os 3 deram respostas parecidas, não a mesma resposta, mas muito parecidas. A síntese é isso daí. Aprendeu pelo estudo e reflexão. Focou sua experiência de vida e aprendizado na espiritualização de si mesmo, crescendo em sabedoria e estatura moral. Aceitação da vontade do Pai. Abnegação dos próprios interesses e desprendimento do ego, para a construção do eu. Foco no amor, com a certeza da fé na felicidade e vida eternas. Jesus nunca perdeu o foco, nunca perdeu a fé, mesmo quando ele ainda não tinha noção que ele era filho de Deus, ele era só filho do homem. Ele nunca perdeu a fé de que a vida é eterna, que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é do lugar que é eterno. Aqui é caminho, aqui é o pedestal para você subir. Você precisa do pedestal para construir-se em cima, senão você cai. Naquele slide anterior, a gente está se fazendo, mas a base está firme, então eu preciso da base. E vou me depurando pouco a pouco, né? Ele aprendeu muito. No Espiritismo, a gente aprende um com os outros. Aprender é das metas nossas. E amar é outra meta, né? Então, amar foi o que ele mais fez a vida inteira. E aprender, ele foi aprendendo com foco naquilo que era de sabedoria e moral, estrutura moral. Ele não ficou aprendendo só coisas materiais, só relações sociais. Ele focou nisso. Se esforçou o máximo para fazer a vontade do Pai. Lá no jardim do Getsemane, sabendo que ia ser preso e crucificado, ele fala: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Né? Era o momento mais difícil dele, que é a morte, né? E uma morte muito sofrida. Ele se desapegou das coisas do dia a dia, pouco a pouco. Ele usava, mas não era preso, não usava aquilo para o seu ego. Ele focava mais na construção do eu verdadeiro, da parte espiritual. E o amor sempre foi o foco dele. 3 práticas se destacam continuamente na espiritualização de Jesus, citadas pelos sistemas de inteligência. Silêncio, oração e serviço. Nós vamos ver cada uma. Silêncio e meditação, para aumentar o autoconhecimento e expandir as nossas possibilidades de realizações espirituais. Tá? O silêncio mental é a ponte entre nós e o divino. Então, não é silêncio de palavras. Quando a frase está escrita aí, o silêncio é uma prece, não é ficar como nós estamos agora. É aqui, ó. Eu posso estar caladinho, mas a minha mente voando longe. Até muitas vezes programando coisas que eu não deveria programar. Vinganças, ódio, desprezo por algumas pessoas, aí eu não estou em silêncio. O silêncio mental é a ponte que nos une com o divino. Modifica as próprias ideias é modificar-se. Modificar as próprias ideias é se modificar. Ah, eu não gosto de fulano porque ele tem tal característica. Aí eu começo a prestar atenção nele. Vejo que aquela característica foi só um momento. Ele não é aquilo. Logo ele muda aquela característica. Ele está em outra situação, ele é outra pessoa. Então, quando você modifica a ideia em relação às pessoas, fica mais fácil você amá-las. Se você modifica para o bem, claro, né? Se você modifica para o mal, é o contrário. Tá? As criações mentais pautam a forma de viver nossa. Quem só pensa em dor, atrai dor. A gente vive falando isso no Espiritismo. Quem só pensa em coisas boas, atrai as coisas boas. Por isso que pensamento positivo é muito bom. Um positivo baseado, né? Não é aquele positivo de fogo de artifício. Quem só pensa no mal se encarcera no mal. A gente vê nas nossas famílias algumas coisas assim. Eu tenho na minha família. Você conversa com a pessoa, é só doença.
É só problema, é só dívida, é só não sei o que lá, é só reclamação. A gente sai de perto, fala, opa, eu não gosto do Muro das Lamentações, não, vou sair de perto, né? Então você sai de perto da pessoa. Se você pensa no bem, você expande a sua luz. Se você pensa no mal, você condensa as sombras em sua vida. Pensamentos, que são ondas de energia sutil, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado. Se eu penso em doença, eu atraio doença, que me faz pensar mais em doença, que atrai mais doença, e aí já posso encomendar o caixão. Porque vai fechando, né? O circuito se fecha. Então, e trazem de volta uma carga acumulada que emitimos. Quando eu penso uma coisa, eu mando para o universo. Vocês já pensaram que o pensamento é infinitamente mais rápido do que a luz? Para a luz sair da Terra e chegar ao Sol é 8 minutos e pouco. O meu pensamento, pensei no Sol, chegou lá, imediatamente. No caminho, ele vai recolhendo tudo que se parece com ele. Na volta, ele traz tudo que saiu daqui de mim, com aquilo que ele juntou indo, que parece com ele, e traz mais coisas que ele arrecada na volta para mim. Pensei no bem, vai juntando coisas do bem, leva o bem para o sol, traz do sol o bem que eu mandei mais do que elas levou para lá, mais o bem que está no sol, e no caminho traz mais bem para mim. Olha o tanto que isso se multiplica. O mal é a mesma coisa. Né? Pensamento é força viva e atuante, com velocidade muito superior à da luz. Forças mentais exteriorizadas viajam atraindo energias da mesma natureza e retornam ao emissor reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. Do livro Ação e Reação, de Chico Xavier, de André Luiz, capítulo 4 e 5. Os capítulos 4 e 5 do livro Ação e Reação falam exatamente desse tema. Aprofundam com exemplos. Tá? Então, é muito lindo esse livro e esses 2 capítulos detalham isso. Então, que aprendamos a pensar mais no bem do que nos problemas e no mal. E assim, a nossa dimensão espiritual estará crescendo consolidadamente, não sendo inflada só. Cresce consolidando-se. Porque quando você pensa no bem, você está fazendo bem para você e para os outros. Ao invés de criticar o Putin, eu posso fazer uma oração por ele, 1 minuto de silêncio, e rezar para que a paz entre nele e dele se expanda no mundo que ele está destruindo. A única forma de levar paz ao mundo é essa. Interesses econômicos e políticos levam momentos de paz, mas não levam à paz definitiva. A paz definitiva tem que nascer dentro de nós. E a paz nasce em nós, que é a serenidade, quando a gente consegue fazer o silêncio mental, o silêncio que constrói algo novo em nós, no ambiente que está à nossa volta. Nós nos equilibramos e ajudamos a equilibrar o ambiente em volta. Segundo tópico é oração. Oração é comunhão com o Pai Celeste. Oração não são só palavras. As palavras são motivações para nós. A oração tem que sair do coração, da alma. Tá? Essa é a verdadeira oração. A oração, ela é ativa, ela é ação. Se nós aprendermos na nossa vida a fazermos tudo do jeito mais perfeito possível, com o máximo de boa vontade, sabendo que aquilo é a vontade do Pai em nós, querendo que aquilo se reverta em bem para as outras pessoas e para nós. Toda ação que a gente fizer assim é uma oração. Precisa parar, ficar de joelhos, colocar mãos postas, entrar numa igreja para fazer a oração. É só viver centrado no que é melhor para nós, para o próximo, para a humanidade, para a natureza, para os outros mundos que nós nem conhecemos. Sabemos que eles existem pelas obras do Kardec, né? E por mais alguns estudos hoje, já científicos, já começam a abordar isso.
Então, a oração tem essa função. A oração de Jesus era uma forma de manter uma relação íntima com Deus. A oração não muda o curso das leis naturais, mas renova-nos o modo de ser. Cura a dor do abandono, porque nos conecta na terra e nos céus. É abençoada a plantação de solidariedade. É vacina contra o mal. Aproxima-nos da vida espiritual, trazendo consolo, alegria e serenidade. Esse texto é do livro Ação e Reação, do Chico e do André Luiz, capítulo 19. Então, uma síntese do que é a oração. As palavras são apenas autossugestões. Deus responde às atitudes da alma. Oração, filha do trabalho com amor. Essas 3 frases eu já expliquei agora. As palavras servem para autossugestão, mas não são a oração. Serve para nos motivar a nos conectarmos com Deus. Deus responde às atitudes da nossa alma, o que está em nós. E oração é filha do trabalho com amor. Então, tudo que eu faço com amor é oração. Essa citação também está em Obreiros da Vida Eterna, na página 274. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, todo esse capítulo 27, fala sobre a oração, pedi e obtereis. É muito lindo esse capítulo também. A gente lê, estuda, mas quando você volta a ler, você entende de outro jeito. É muito lindo para mostrar os tipos de oração, como que você pode se conectar com Deus, agradecendo, pedindo, louvando. Vai falando disso, é muito lindo. Tá? É um capítulo que mereceria uma palestra se a gente não tivesse nesse circuito de palestras do Caminho, Verdade e Vida. E o último item que Jesus fazia para desenvolver a dimensão espiritual é serviço, essa relação de fraternidade. Né? Jesus vivia em amor e compaixão por todos. Isso ninguém nega, né? Principalmente pelos marginalizados. Mulheres prostitutas, mulheres abandonadas, crianças, pobres, doentes. Jesus focava muito nisso e isso irritava quem estava no poder. Né? Ele organizou o discipulado e a comunidade para que todos participassem da construção do reino dos céus na terra. Então, ele não fez isso sozinho, ele veio dar exemplo, ele é mestre, ele veio ensinar. Então, nós somos um dos discípulos dele, a gente tem que colocar em prática o que a gente sabe teoricamente. Tá? A cada momento que escolhemos amor, cada segundo que permitimos que nosso coração se abra, transformamos não apenas nossa vida com um sentido de alegria e de propósito, mas trazemos uma grande bênção para o nosso planeta. Vou ler de novo essa frase, porque ela é do Emmanuel, só que o médium não é o Chico Xavier, é uma mulher americana, são 2 mulheres, Judite e Patti. Tá? A gente sempre tem que se lembrar que os espíritos não são propriedade de ninguém. E os livros dessas mulheres são sínteses das falas do Emmanuel em programas de rádio que elas tinham. Só que eles estão esgotados no Brasil. Eles foram editados só uma vez e estão esgotados. Se alguém um dia quiser esses livros para meditar, eu posso tirar cópia. É assim, a pessoa vai ter que pagar, porque é muito grosso. Mas vale a pena. Como está esgotado, não tem problema tirar cópia, né? Então, eu vou ler de novo. Ó. A cada momento que escolhemos amor, cada segundo que permitimos que nosso coração se abra, transformamos não apenas nossa vida com um sentido de alegria e de propósito, mas trazemos uma grande bênção para o nosso planeta como um todo. A nossa luz ilumina o planeta. Tá? Amor inspira a ação. Amor canaliza a mudança. A verdade não nos muda, o que nos muda é o amor. Chico Xavier tem essa frase de baixo, mas tem aqueles temas de cima nas mensagens dele. Amor inspira ação, amor canaliza a mudança, a verdade não nos muda, o que nos muda é o amor. Eu penso aqui no amor de mãe. Por mais chatinho que seja a criança, qualquer coisa que ele faz e precisa, inspira. O amor da mãe inspira ela a agir. Então ela faz aquilo com o coração. Muitas vezes faz reclamando. Esse menino não para de chorar. Mas faz com amor mesmo assim. Né?
E depois vê, porque ele não para de chorar. Talvez ele está com um problema físico, alguma roupa está espetando ele em algum lugar, então vai ver. Mas o amor pauta. O amor move o universo em direção à liberdade e felicidade. O amor vem de Deus e quem vive no amor se lança para Deus. Então, o amor move o universo em direção à liberdade e felicidade. Quando todos nos amarmos no universo, nós seremos mundos divinos. A gente lembra da classificação dos mundos. Até lá a gente vai indo pelas escalas dos mundos. O amor vem de Deus e quem vive no amor se lança para Deus. Quando a gente está no mundo divino, a gente se lançou para Deus. Fazer o bem é o caminho da iluminação para quem, usando a teoria, parte para a ação. Desde que a bondade que está em sua essência divina encontre meios de se manifestar, sorrir, abraçar, olhar, falar, tocar, escrever, transmitir algo de bom a alguém. Esse livro, Esperançar, ele é do ciclo do livro, e acho que foi o último do ano passado, né? No final. Ele é um livro muito interessante de mensagens. Eu separei essa mensagem porque é muito frequente no livro mensagens desse tipo. Desde que a bondade que está em sua essência divina, todos nós somos essência divina, encontre meios de se manifestar. Sorrindo, abraçando, olhando alguém com amor, falando, tocando, escrevendo uma mensagem positiva, transmitindo algo de bom a alguém, dando um elogio. Elisa, você está linda, porque você não estava morrendo de frio. Você vestiu assim porque é seu jeito de vestir. Eu cheguei e falei para ela assim: se viesse o frio que você está esperando, eu vou morrer congelado, né? Ela falou assim: que trem mais antigo, né? Então, as palavras fazem total diferença. Então, o livro Esperançar mostra esse caminho, um caminho simples. Amazonas Hércules, o nome do que dita isso. 42 anos num centro de pessoas com hanseníase, fazendo trabalho social. Ele é hanseníase, também com hanseníase, né? Então, eu tenho essas mensagens lindas. Se amar em paz, sem cobranças nem perseguições, sem reclamações, saber ouvir, também é servir a quem está próximo de nós. Esse saber ouvir é muito difícil. Uma pessoa começa a falar, você logo vai interpretar o que ela está falando, está pensando em falar. Então, saber ouvir é uma forma de amar. O Heraldo trabalha num setor lá no CBV, que é aprender a ouvir, né, Heraldo? E ouvir de coração, ouvir com os ouvidos, ouvir de coração, e muitas vezes doido para falar alguma coisa e não falar nada, só mandar energias boas. Então, isso é uma grande forma de amar. Essa frase, ela toda é assim: por que não o prazer de estar juntos, de se amar em paz, sem cobranças nem perseguições, nem reclamações? Eu tinha uma amiga que era médium na Uberlândia, casada, e quase toda reunião mediúnica era precedida de reclamações dela sobre o marido. Quase toda reunião mediúnica. E aquilo estava cansando. Aí um dia baixou Emmanuel nela. Ela era médium inconsciente. Ele falou: quem fala aqui é Emmanuel. Depois vocês escrevam e deem para médium. Por que não o prazer de estar juntos, de se amar em paz, sem cobranças, nem perseguições, nem reclamações? Ponto. Aí, como eu estava secretariando a reunião, que a gente faz igual a Lúcia faz aqui, aí eu anotei a frase, nunca mais esqueci. E daí ela ficou putina, falou assim que a gente tinha inventado a frase, mas como era um grupo grande de médios, todo mundo falou que era verdade. Então, isso é muito importante para nós. Ao invés de ficar reclamando dos outros, descobre o caminho que te leve à paz, o prazer de estar juntos. Olha o lado positivo e não... Nunca vou falar o nome da médium, tá? Para concluir, Fazer o bem, sentimentos elevados, pensamentos positivos, palavras amorosas, ações edificantes de um mundo melhor. Ouvir o Pai Celeste em si.
deixar-se guiar pela sabedoria das energias crísticas da verdade, iluminar a própria mente pelas energias espirituais, conectar-se às inspirações do anjo guardião. Então, quem de nós consegue ouvir o Pai Celeste em si, falando dentro de nós? Jesus conseguia. O mesmo Pai que estava nele está em nós. A gente não foi treinado para isso. O silêncio, o SOS, o silêncio, a oração, o serviço, nos conectam com essa presença em nós. É preciso a gente treinar para saber ouvi-lo. Quem de nós se deixa iluminar pelas energias crísticas? Decide as coisas com a sabedoria que Jesus decidia, que o Espírito de verdade traz em nós, nos desperta para isso. Quem de nós consegue iluminar a própria mente instantemente pelas energias espirituais? Né? É um caminho. Quem de nós consegue se conectar às inspirações do anjo guardião? Hoje eu tive uma experiência, eu estava andando na rua, lá no Vila Nova, falando assim, nossa, eu não posso tropeçar em nada aqui, que se eu cair, chega todo arranhado lá de noite na palestra, né? Já aconteceu isso comigo uma vez, não aqui, Fernando. Aí o anjo falou assim para mim, falou na minha consciência, então olha para o chão, né? Porque eu estava olhando para o alto, né? Eu na mesma hora, quer dizer, o anjo se conectou comigo, isso a gente treina também, né? Aprender com qualquer experiência, sem medo ao julgamento indevido. Aprender a transformar problemas em soluções, dificuldades em experiências vitoriosas. Autodescobrimento, uma busca interior. Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Então, essas citações últimas aqui, depois do Anjo Guardião, são desse livro, Autodescobrimento, uma busca interior, que é o próximo, né, Heraldo? É o 6. É o próximo livro que nós vamos estudar. Todos estão convidados para esse estudo, quarta-feira, das 7 às 8 em ponto. Nem atrasa para começar, nem para terminar. Obrigado, gente. Cada um deve percorrer o próprio caminho. Não tem jeito de ajudar o outro a desenvolver a parte espiritual, cada um é em si mesmo, o título é em ti mesmo, faz isso, ilumine-se, irradie essa luz como é, e por onde for, não precisa se mudar para se iluminar. Você é, descubra-se na sua essência divina, e ilumine por onde você for, tudo que você fizer, leve alegria, leve boa vontade, leve amor, leve o serviço, mas com gratidão. Transborde amor. Obrigado, que a nossa semana seja ótima e que a gente aprenda a agradecer sempre. Deus nos abençoe.